Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, a confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. Eu quero levantar daqui, Senhor, num barco vou te adorar. Eu sou chamado a ser altar. O mundo vai te conhecer por mim. Minha vida vai falar de ti. Teimoso eu já fui demais. Não posso mais voltar atrás. Me decidi por ti. Olá, sou o Jean, seminarista diocesano da Diocese de Ji-Paraná e estou nos preparativos para a minha ordenação diaconal. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. O meu discernimento, ele foi bem natural, porque ele aconteceu a partir do meu lar. Fui educado numa família católica, a princípio criado pelos meus avós maternos, e lá no seio da minha casa, onde foi me transmitida a fé católica. Então, desde pequeno, eu comecei a ir para a igreja, levado por eles, e até o dia ao qual o Senhor me chamou, e aqui estou. Quando já na catequese, sempre fui entusiasmado em querer conhecer mais a Deus, a igreja, e entender como que Deus age, né? E assim que eu alfabetizei, com meus 7 anos, eu já comecei a ler a Bíblia lá em casa. E eu queria ler a Bíblia, porque diziam para mim que era onde Deus falava. Eu falei, mas então eu quero ver com meus próprios olhos onde Deus fala e como Ele fala. Então, comecei a ler ali com meus 7 anos a Bíblia e comecei a me entusiasmar com aquelas histórias que a Bíblia narra. A minha comunidade de origem é da zona rural. Cresci na zona rural, cresci na roça, assim a gente diz, né? E sempre lá foi o lar, o contexto a qual fui criado. No entanto, na realidade da nossa diocese amada de Ji-Paraná, as regiões são longínquas e o nosso clero muito reduzido. A minha comunidade, lá na paróquia Divino Espírito Santo, em Nova Brasilândia do Oeste, na zona rural, os padres iam pouco. Nesse contexto em que eu comecei a dar os primeiros passos em direção ao chamado de Deus, os padres iam 3 a 4 vezes ao ano apenas. Então, a gente sempre, pelo menos eu, sempre tinha muitas perguntas, muitas dúvidas, assim, e eu sempre procurava conversar com eles. Então, e começava assim, de forma natural, a interagir com eles. E ali passava um e outro e acabava perguntando para mim, inclusive, olha, você já pensou em ser padre? Aí eu falei que não pensei não e não estava interessado também. Então, assim, naquele contexto foi uma não compreensão dessa dimensão do serviço que, pela tenra idade que eu tinha, não esboçava muito interesse. Eu queria fazer mais. Então, eu sempre queria Enfim, eu não estava satisfeito com aquilo que eu estava desempenhando apenas, tendo em vista que eu tinha uma visão de poder desempenhar mais. Então, eu fui sempre dedicando a Deus ali e na minha comunidade. Fui catequista assim que eu me crismei, depois assumi a coordenação da comunidade. Uma vez, quando trocou de padre na paróquia, eu fui na secretaria conhecer o padre, porque no dia da posse choveu muito e eu não pude ir. E chegando lá, eu falei, padre, a minha comunidade é assim, eu estou na coordenação e tem esta e esta questão. Porque o padre anterior estava me ajudando, inclusive, em algumas questões que eu estava enfrentando de dificuldade. E eu levei para ele a situação, né? E ele escutou toda a minha história ali e tal. Eu tinha 18 anos na época. E eu respondo tudo isso para ele. Ele virou e me perguntou se eu não queria ir para o seminário fazer uma experiência. Eu falei, pelo amor de Deus, padre, eu vim aqui trazer para o Senhor
uma questão, para o senhor me ajudar. Eu não estou entendendo. Aí ele foi dando uns passos ali, brevemente, e conversamos, né, bastante tempo. E pela primeira vez, depois desse dia, foi que eu passei a pensar. Falei, senhor padre, o que é isso? Comecei a pensar e, como ele me havia orientado, rezar nesta direção. Eu fui para casa e fui um pouco inquieto com aquela pergunta, que até então, como eu disse, não tinha parado para pensar. Aí eu comecei a perceber que Deus poderia estar me chamando para um segmento que daria sequência naquele que já estava fazendo. Corresponder agora de forma integral também. Então foi quando eu comecei a me abrir para essa direção e assim dar os primeiros passos no discernimento vocacional. Durante todo o meu percurso formativo, dentre as mais variadas nuances, uma coisa que eu nunca posso reclamar e dizer que nunca foi me dado foi o auxílio de Deus. O auxílio de Deus por aquilo que é mais próprio dele, que é o modo que ele nos consola, que é a maneira que ele nos encontra, que é o jeito que ele nos ama. Isso, para mim, durante todo o percurso, foi o que eu sempre senti. Desistir não passou pela minha cabeça em nenhum momento, de verdade. O sacramento da ordem, ele tem 3 graus. O diaconato, que eu estou para ser ordenado, presbiterato e o episcopato, que é o bispo, né? E esse primeiro grau, ele é necessário, porque é o Cristo que serve, o Cristo servo. Aquela imagem bonita de Jesus na última ceia lavando os pés dos discípulos, é uma imagem daquele servo que está ali para servir a pessoa. E o diaconato, esse primeiro grau, é para isso, é para servir com humildade, por meio da palavra, do ensino, dos evangelhos e, sobretudo, da prática da caridade. Então, para depois ser o ministro que vai distribuir os sacramentos, primeiro aquele que vai na humildade e na caridade servir as pessoas com aquilo que é básico a elas, e depois aquilo que é divino, aquilo que é transcendente, aquilo que a força dos sacramentos tem para nos operar. Então, a minha vocação não é ser diácono, padre diocesano, mas é preciso passar pelo diaconato, porque o sacramento da ordem tem estes 3 graus. Todos foram diáconos, até o Papa Leão, ele já foi diácono um dia. E agora se aproxima a ordenação diaconal, celebrar. Celebrar vai ser de fato tudo isso que passou. E o que ressalta, o que fica, é aquilo que Paulo nos atesta. Aquele que chamou, aquele que quer contar com o meu serviço, mesmo sabendo que eu tenho minhas fragilidades, tenho meus pecados, tenho minhas imperfeições. Mas ele confiou. E quando ele confia, isto independe de nossas forças, porque é a graça que age, a partir do nosso esforço também, e sobretudo da nossa correspondência na sinceridade e na verdade. Pronto. Quando a gente está para fazer uma coisa, tá tudo bem, mas parece que quando de fato aquilo vai acontecer, não é que não tenho fé e não acredito, mas parece que agora é como se fosse uma música que eu escutei há algum tempo, não dá para voltar mais. Acho que é um pouco essa sensação que eu tô, assim, que, poxa vida, não dá para voltar mais. Não que eu seria uma outra pessoa, mas agora, como ministro ordenado do Senhor, o barco está em alto mar, não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente
é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor